Paz e bem a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio a respeito da vida do homem de Assis. Nós falávamos a respeito de Francisco agora em sua nova vida, como um convertido, como uma pessoa em missão, acerca da vida do Cristo, em busca de viver essencialmente o que está nos Evangelhos. Vivia agora em reforma das igrejas de São Damião, São Pietro e da pequena Porciúncula, que ele tratava com muito carinho. O primeiro dos seus irmãos, que se colocou à disposição para conviver com Francisco e viver da mesma forma como ele, era um homem chamado Bernardo, homem muito rico, famoso na cidade de Assis. Bernardo se colocou à disposição depois de uma conversa longa durante uma noite com Francisco a respeito dos seus ideais, a respeito de servir a Jesus dentro do seu propósito de ideal, que seria justamente de não guardar para si os bens materiais, viver cada dia de uma vez. E então ele resolve juntar todos os seus bens materiais e distribuí-los aos pobres, e a partir dali conviver com Francisco na sua missão. Assim também se junta um sacerdote bastante experiente chamado Silvestre, que depois de ver que o próprio Bernardo, um homem muito famoso, muito rico, se colocava à disposição para viver com Francisco, e as pessoas da cidade a cada vez mais se aproximavam e admiravam aquele homem franzino, mas de muita bondade, de muita alegria, ele mesmo se sentiu inspirado. E assim foi crescendo a pequena comunidade. Mas Francisco não tinha a intenção de formar uma ordem, nunca. Não vamos encontrar em nenhum momento relatos a respeito de montar uma ordem sua. Francisco apenas queria viver como Jesus viveu. Mas as pessoas iam se aproximando, porque desejavam viver, muitos deles, com aquele homem santo que se produzira na pequena Assis. E Francisco via nisso a oportunidade de fazer com que a verdade do Cristo se propagasse. E ele mesmo lia mensagens do Evangelho, mas Francisco passa o conhecimento através da linguagem conhecida do italiano comum à época, do francês, porque ele quer que as pessoas conheçam a verdade cristã, mas mais do que pelas palavras, pelos atos. E assim, mendigando para conseguir alimentos para os pobres, para os leprosos naquela época, para os doentes, os enfermos, os mais miseráveis, eles trabalham. Francisco e seus irmãos menores, agora chamados assim, se colocam à disposição para o labor diário. E é através do labor que eles conquistam o alimento e rechaçam o dinheiro, a não ser em medidas muito drásticas, onde o dinheiro fosse usado para comprar apenas o necessário, o extremo necessário para os seus irmãos que precisassem mais miseráveis do que eles mesmos. Francisco, então, começa a perceber que aquele grupo, aquela comunidade dos irmãos menores vai crescendo, vai se tornando substancial. E eles permanecem visitando os leprosários ao redor de Assis. Em uma dessas visitas em que Francisco leva alimento, canta para os leprosos, acolhe as pessoas que estão lá, está naquele local onde havia um riozinho torto, um jovem leproso com os braços semi-amputados, as feridas abertas em pústulas vivas, e vendo que esse homem que é tido pelos habitantes de Assis como um santo, canta, mas está saudável, é alegre, mas não tem as mesmas imperfeições que eles, vem de família rica e não vive, supostamente, de acordo com aquele leproso, na miséria que eles vivem, ele então esbraveja, mas sem que outros pudessem ouvir, senão ele mesmo. Quem esse homem pensa que é? Para vir aqui nestes dias e expor, ostentar a sua riqueza material, a sua saúde diante de todos nós? Mas Francisco, além de médium, era clarividente e clareaudiente. Ele ouve o que está acontecendo e sente o que aquele homem está trazendo nos seus pensamentos. Ele se aproxima do jovem leproso e diz a ele: homem, o que posso fazer para que você entenda que eu estou contigo todos os dias?
O homem então volta-se a Francisco e diz: limpa as minhas feridas. Se tu me amas, limpa as minhas feridas. E Francisco volta-se ao homem e diz: não vou apenas limpar as tuas feridas, mas eu vou dar-te um banho. E naquele instante ele toma de um balde, pega a água do rio Torto, do riozinho Torto, que era um córrego que passava, ainda passa, apesar de já estar, não é redirecionado ali na região de Assis, pega as águas ali do rio Torto no balde e começa então a lavar o corpo daquele homem que está em uma situação precária, que há muitos dias não toma banho, com as pústulas abertas, semi-amputado. E conforme ele lava aquele homem, ele canta. E enquanto ele canta, ele vai emanando fluidos curadores, fluidos que curam as feridas daquele homem. E vai cantando com muito amor, e tamanho é o seu amor, que o homem se emociona e começa a chorar, abre o seu coração. E Francisco vai como que dando um passe naquele homem, enquanto ele canta. E as feridas vão se fechando, e os membros semi-amputados parece que estão se recolocando. E o homem assustado e vendo aquele homem santo que canta e que ao mesmo tempo com a sua mediunidade de cura, produz um fenômeno de tamanha grandeza, se emociona, se coloca de joelhos e beija as mãos de Francisco. É um momento único na região do Rivo Torto, leprosário, onde Francisco visitava, junto com seus irmãos menores, entre tantos outros acontecimentos. Mas Francisco, então, agora na pequena Porciúncula, já com 12 irmãos, que ele chama de irmãos menores, começa a incomodar a Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana não quer, naquela ocasião, que haja divergentes da sua fé, das suas regras, das suas bulas, dos seus conceitos. E por esse motivo, todos aqueles que se opõem às suas regras, entre elas, pregar para os laicos, pregar para as pessoas que não têm a virtude cristã ou o conhecimento do sacerdote, isso é considerado pecado. Isso está fora do dogma da Igreja, não está obedecendo à vontade da Igreja. Então eles começam a perseguir, a espionar o que está acontecendo com esse movimento de Assis, de Francisco. Francisco, percebendo o momento em que se encontra, percebe também uma oportunidade. Então ele junta-se com seus 12 irmãos menores e caminha em direção a Roma. E vamos pensar que o caminho de Assis para Roma não é tão próximo assim, ainda mais caminhando. Essas 13 pessoas vão ao encontro do Papa, porque ele é o representante maior da Igreja Apostólica Romana, então é ele que deve ouvir o que Francisco tem a dizer. E o que Francisco quer dizer? Ele quer viver com seus irmãos da mesma forma como Jesus vivia. Não quer nada mais além disso, não quer privilégios, não quer poderes sacerdotais, não quer poderes de liturgia, não quer doações, nada disso. Francisco quer apenas a autorização papal para que ele possa viver na sua pequena comunidade como Jesus vivia. E então ele vai durante dias caminhando até Roma. Chegando lá, ele é intercedido porque o bispo Guido consegue, através de um contato seu, um cardeal muito influente chamado Giovanni. Giovanni, naquela ocasião, consegue interceder para que Francisco tenha uma sessão com o Papa. Mas leva-se alguns dias para que Francisco consiga conversar com o Papa. E ao longo desse período de espera, Francisco vai pregando para os romanos, mas ele diz que os romanos têm coração muito duro. Então Francisco prega para os pássaros, para os animais, para os animais que estão nas praças de Roma. E o interessante é que, conforme narram os historiadores da época, Francisco é cercado de animais e aves, e como todos ficam admirados dessa beleza natural em que os animais parecem estar magnetizados pela palavra do santo, do Francisco, eles mesmos começam então a se interessar. O que esse homem tem a dizer que parece magnetizar até mesmo os animais? E começam a ouvir aquele homem bom.
Mas Francisco, certa feita, percebe que o Papa Inocêncio III está caminhando em direção à Basílica de Latrão, a basílica onde ele iria proferir seus discursos, quando então ele tenta interceder e falar com o Papa. Não é? E, intercedendo, tentando falar com o Papa com desdém vira-se e diz: não vou falar com este homem, porque vê nos trajes de Francisco de mendigo, vê na barba suja, nos cabelos sujos de Francisco, um homem que não merece a sua atenção. E por esse motivo, com um certo desdém, ele não quer falar com Francisco, vira-se de costas e segue adiante. Mas ele tem um sonho. E nesse sonho que ele tivera há alguns dias, havia uma palma, uma planta, uma árvore, que se formava aos pés da sua cama e que crescia, longamente atingia até os céus. E ele conseguiu fazer uma analogia desta planta, desta árvore, com Francisco, inspirado por Deus. Ele fez uma analogia da planta com Francisco. Então pediu que Francisco viesse falar e viesse dizer o que ele tanto queria. Francisco então se coloca em audiência papal, junto com seus irmãos menores, e manifesta em poucos dizeres o que ele pretende fazer. Pretende viver como Jesus vivia e continuar, sim, falando a respeito do Cristo, falando a respeito dos evangelhos, em linguagem laica, porque ele não pretende ser um sacerdote, mas um igual aos seus irmãos laicos. Mas isso é ferir as regras papais? É ferir as regras da igreja? O Papa ainda não está convencido. Ele manda que Francisco retorne e vá pregar, continuar pregando aos animais. Francisco, então, baixa sua cabeça, vira-se de costas e vai a Roma e fica mais alguns dias pregando aos animais e às pessoas que lá estão. Mas, em determinado dia, novamente, um sonho vem ao Papa Inocêncio III. E esse sonho é arrebatador. E ele conta esse sonho depois que Francisco traz uma parábola muito interessante. Ele conta uma parábola ao Papa em uma nova audiência, esta segunda audiência junto a Inocêncio III, dizendo: certa feita, uma mulher muito formosa tivera uma relação com um rei. E dessa relação tiveram muitos filhos. Mas ela morava no deserto. E seus filhos cresceram muito bem educados. E a mulher então mandou que seus filhos agora buscassem o seu pai, que era rei. Mas eles tinham medo de serem recusados pelo seu pai, quando se apresentassem a ele. E a mulher disse: não temam, porque o seu pai lhes reconhecerá. E então, chegando até o rei, eles são reconhecidos pelos seus traços, pelas suas feições. E o rei os abraça e diz: não temam, porque vós sois meus filhos, não temais. E naquele momento, todos se regozijam com a bondade do rei. O Papa percebe que Francisco está se referindo aos filhos do rei como sendo eles os irmãos menores, e ao representante do rei como sendo o próprio Papa. E naquele instante ele se recorda do sonho que tivera. Estava a igreja, a Basílica de Latrão, de San Giovanni di Latrone, naquele momento, se desmoronando, quando então um homem de corpo muito franzino e de roupas toscas consegue sustentar toda a igreja. E vamos lembrar que aquela basílica ela era a representação máxima à época da Igreja Apostólica Romana, antes da Basílica de São Pedro, que ainda não havia sido construída. E então ele reconhece que aquele homem franzino é Francisco e aprova verbalmente a regra de Francisco, a defesa que Francisco fazia para seguir adiante com seus irmãos. Francisco, feliz, sai de Roma depois de alguns dias pregando para os homens e para os animais. Sai porque agora ele pode viver em liberdade, sem medo, junto aos seus irmãos, vivendo como Cristo vivia, com amor, com caridade no seu coração e de mãos dadas com a Senhora Pobreza. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Paz e bem a todos.
Muito obrigado.